Pessoal, continuando com exercício 2, semana 9. Faça um programa que leia o nome de usuário e a senha, e não aceite a senha atual, a senha igual ao nome de usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir informações. Pessoal, vamos começar aqui pensando qual será o critério do nosso while para ele continuar dentro do laço, né? Então, enquanto o usuário for igual a senha, ele vai continuar pedindo nome de usuário e senha, né? Então, vamos fazer isso, ó. While nome for igual a senha, ele tem que continuar, né? Vamos começar aqui pela mensagem, né? Então, primeiro, vou dar uma mensagem para o usuário de não é permitido nome de e senha iguais. E eu peço novamente para que ele digite o nome. Digite o nome de usuário. E novamente a senha também. Ok? Caso ele digite tudo correto, não entre dentro desse while e dê certo, eu vou dar uma mensagem para ele aqui, ó. Dados cadastrados com tá? E tem um detalhe aqui, pessoal. Antes de entrar no while, eu também vou pedir usuário e senha, né? Porque ele só vai entrar dentro desse while caso o nome e a senha sejam iguais. Ok? Então, aqui eu peço primeiro o nome e senha. Caso seja igual, ele dá a mensagem e pede o nome e a senha de novo, tá? Caso não seja necessário, ele vem direto aqui, ó, dados cadastrados com sucesso, tá bom? Vamos executar para ver. Ó, digite o nome do usuário. Vou digitar aqui, ó, Carlos. Digite a senha. Vou digitar Carlos também. Ah lá, não é permitido nome de usuário e senha igual. Então, digite o novo nome do usuário, Carlos, e a senha, Carlos86. Ah lá, dados cadastrados com sucesso. Pessoal, vamos lá. Exercício 3, semana 9. Faça um programa que peça um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo. O programa deve encerrar somente quando for digitado um número primo. O número primo é aquele que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Repetindo, ó, o número primo é aquele que é divisível só mesmo e por 1. Então, o 3 é um número primo, o 2 é um número primo, né? Porque ele é dividido por 1 e por ele mesmo. O que quer dizer ser divisível? É que o resto é zero. Então, o 3, por exemplo, é um número primo. O 7, por exemplo, é um número primo, porque ele é divisível por 1, ou seja, o resto vai ser zero. Depois, não divide por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Então, é 1 e 7, tá? Ok, então o primeiro passo que a gente tem que fazer é montar um algoritmo para verificar se o número é ou não um número primo, né? O 7, o exemplo que eu dei para vocês, se eu pegar o 7, por exemplo, eu tenho que dividir o 7 a partir do 2 até o 6. Né? Eu tenho que dividir ele por todos no intervalo de 2 até o 6, porque o 1 eu sei que ele é instrução. Eu tenho que testar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 é o mesmo número, eu sei que vai dar 1, tá? Então eu tenho que fazer um algoritmo que teste todos esses números no intervalo. Por quê? Se o usuário digitar 128, por exemplo, ele vai ter que testar do 2 até o 127 para verificar se o 128 é primo, tá? Então, olha,
eu vou precisar então do número, que o usuário digite o número. Input, digite um número. E eu preciso de um algoritmo para verificar se esse número é ou não primo. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer utilizando o for. De i até utiliza o range. Qual que é o intervalo? É o intervalo do 2 até o número. Até o número que o usuário digitou. O range, ele vai gerar uma lista sequencial do número inicial que eu coloquei aqui, que é o 2, até um número anterior do número que eu colocar aqui. Então, se eu digitar 80, ele vai até o 79. Vou fazer um teste aqui, ó. Print i. Digite o número 9. Então ele vai imprimir do 2 ao 8. É isso que eu preciso, tá? Mais um teste. Se eu digitar aqui 13, ele vai do 2 ao 12. É o que eu preciso. E o que eu vou fazer com esse i? Eu vou pegar e vou dividir pelo i, né? Então, se eu digitar 7 de novo, né? Se eu digitar 7, ele vai dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. E eu tenho que verificar se o resto dessa divisão é zero, né? Então, vou verificar aqui, ó. Se o num dividido por i for igual a zero, quer dizer que esse número... Deixa eu dar uma mensagem aqui, ó. Esse número não é primo. Correto? Beleza. Pessoal, depois que ele testar todos esses números aqui, dentro desse intervalo, e não cair, e não aparecer essa mensagem, quer dizer que ele é primo, porque ele testou todos, e nenhum, o resto foi zero, quer dizer que ele é primo. Eu vou utilizar o else. Mas o else é para o for, né? Então, depois que ele testou todos aqui, ele vai para o else. E o else eu vou colocar que ele é um número primo. Então, ó, print primo. Tá? Então, isso aqui é um conceito novo, o else. Tá? Caso esse if dê certo, eu vou colocar um break aqui, ó. Esse break, o que ele faz? O for, eu falei para vocês que ele vai fazer toda a sequência até o final da lista. Tá? Se eu colocar o break, quando ele entrar nesse if e entrar no break, ele quebra. Tá? Então, se eu digito, por exemplo, o 8. O 8 ele é divisível por 2. A hora que chegar no 2 e ele entrar aqui, ó, não é primo, ele dá um break, ele já encerra o nosso programa. Tá? Vamos fazer um teste aqui. Digite o número 3. Olha lá, apareceu que é primo. Tá? Por quê? Ele fez todo o laço, ele não entrou no break. Quando ele chega no final da lista, ele vem para o else. O else só vai ser executado se essa lista chegar no final. Agora eu vou fazer outro teste. Com o número 6, por exemplo. Não é primo. Por quê? Ele começou aqui no 2. O 6 dividido por 2 é igual a 0. Ele já vai imprimir não é primo, break e encerra. Tá? Entendido essa parte, a gente vai para outra parte do exercício. Por quê? Ele fala que o programa deve encerrar somente quando for digitado um número primo. É aqui que entra o while. Então ele tem que ficar rodando isso, pedindo para o usuário digitar um número, até que o usuário digite um número primo. Ok, então o que a gente vai fazer?
eu vou criar aqui uma variável que chama primo, e essa variável vai ter o valor falso, tá? E o while, ele vai ficar rodando enquanto esse primo for igual a falso, tá? Então ele entra no while, e ó, eu já declarei aqui que o primo é igual a falso. Entro aqui no while, enquanto o primo for igual a falso, ele é falso. Ele vai pedir um número, vai entrar nesse for, ele vai verificar todo o intervalo de 2 até o número que o usuário digitou, se é divisível por i, né? Se vai restar 0. Se algum número desse intervalo restar 0, ele não é primo, dá um break e ele volta para o while, tá? Agora, se passar por toda esse for aqui e ele entrar no else do for, eu vou imprimir que ele é primo e olha só o que eu vou fazer. Primo recebe true. Vamos testar? Executei. Vou digitar 2. Número primo, encerrou o programa. Vou executar de novo. Número 3. Número primo, encerrou o programa. Vou executar de novo. Número 4. 4 não é primo. 5. Primo, encerrou o programa. Executar de novo. 6 não é primo. 7. Primo, encerra o programa. 8 não é primo. 9 não é primo. 10 não é primo. 11 primo, encerra o programa. Ok, pessoal? Atividade 3, semana 9. Último exercício. Exercício 4, semana 9. Faça um programa que calcule e mostre a média aritmética de n notas. O programa deve pedir notas até que o usuário digite f. Pessoal, então aqui eu não tenho um número definido de notas, né? Eu tenho que continuar pedindo as notas para o usuário e no final eu mostro essa média. Então é muito mais fácil eu trabalhar com listas, né? Já que eu não sei o número de variáveis exatos que eu vou precisar, tá? Então eu vou ficar pedindo essa nota para o usuário. O que eu tenho que fazer? Nota, input, digite uma nota, né? Digite uma nota. Depois disso, eu preciso de uma lista. Então, eu vou criar uma lista aqui, ó. Lista notas. Aquele método, né, que a gente aprendeu. E vou adicionar a nota que eu acabei de digitar, tá? Para isso também eu preciso declarar essa lista vazia, já que eu já estou utilizando o método dela, tá? Ok, beleza. Mas eu preciso ficar fazendo isso por várias vezes até que o usuário digite F, né? Então, eu tenho while aqui, né? While nota for... Ele vai continuar no laço enquanto nota for diferente de F. Né? Diferente de F, eu vou continuar pedindo a nota para ele. Pessoal, aqui tem o pulo do gato aqui, né? Porque a nota é um float. Vocês perceberam que eu não coloquei o float aqui ainda, né? E eu tenho que comparar a nota com F. O F é um caractere, não é um número, né? Então, antes de converter para float, eu tenho que utilizar essa nota como um caractere e depois adicionar na lista. Então, o que eu vou fazer? Antes de adicionar na lista, eu vou comparar essa nota que ele digitou com F, e na hora que eu for adicionar essa nota na lista, que eu converto para float. Então, olha só, declarei a lista vazia, pedi a nota para o usuário. Essa nota,
Ela é diferente de F? É. Então, vou adicionar ela na minha ali. Aqui embaixo, eu volto a pedir essa nota para o usuário. Daí, volta aqui para cima. É diferente de F? Adiciono na minha lista. E eu vou ficar dessa forma até que o usuário digite F. No final de tudo, eu calculo a média. Né? Fora do while, né? Reparem que está para o lado esquerdo. Fora do while, eu vou calcular a média. Como que eu calculo? Eu preciso da soma dos itens que existe dentro dessa lista, dividido pelo número de itens da lista. Então, o tamanho da lista. Lista notas. Pronto, tem a média. E agora, eu imprimo essa média. Vamos testar então. Olha só, digite uma nota, de nota 4. Só quero essa nota, vou digitar F. Pronto, a média é 4. Vamos executar de novo. Eu tirei 4 numa prova e 10 na outra. 10 de novo. Pronto, foram 3 notas. F, média 8. Ok, pessoal, então essas foram as atividades da semana 9. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos.